Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais uma sacada cervejeira aqui no nosso canal. Hoje o assunto é densímetro e eu não selecionei uma dúvida, mas sim duas dúvidas. A primeira do Wagner Silva, ele quer saber como que se utiliza aí o densímetro e aproveita para poder medir a densidade do mosto, certo? E a segunda do Rodinei Santos, ele quer saber como é que é a relação com a temperatura, se ele realmente deve fazer a leitura do densímetro sempre a 20 graus, então como ele está fazendo a mostura, se ele sempre deve esfriar o mosto a 20 graus para poder fazer a leitura. Vamos lá? Wagner, primeira coisa, bem simples utilizar o densímetro, certo? Você vai fazer o quê? Vai colocar o seu mosto na sua proveta, pode estar ali entre 200 ml, 210 ml no máximo. Você vai introduzir o seu densímetro ali dentro, dar um leve giro ali em cima, na pontinha do densímetro, para que ele não encoste nas paredes para você fazer a leitura. Uma dica aqui é que você deixe sempre uma superfície plana, tá? Não fica segurando o densímetro na mão aqui para poder ler. Bota ele numa superfície plana, daí você fica no nível e você vai ler o que está marcando no nível do mosto, onde que o densímetro está marcando no nível do mosto, certo? Para ficar mais claro ainda, no final aqui desse vídeo, depois que eu falar da próxima dúvida, eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês assistirem uma gravação que eu tenho aqui de um dos nossos treinamentos, onde eu mostro ali na prática como é que é a leitura, então fica mais fácil para vocês pegarem. Beleza, Wagner? E falando aqui com o Rodinei agora, e com todo mundo que faz a leitura do densímetro e talvez tenha essa dúvida, de fato a temperatura vai influenciar a viscosidade do mosto e consequentemente a densidade também, certo? E o densímetro é calibrado para medir a densidade, a gravidade, a 20 graus, certo? Então quando a gente mede essa densidade a uma temperatura acima ou abaixo de 20 graus, a gente precisa corrigir, certo? Então existem tabelas de correção para densímetro, existem aplicativos, o Beer Smith ou outros softwares também fazem isso, tá? Você introduz a leitura do densímetro, a temperatura que você quer e a temperatura também que o seu densímetro está ajustado, e geralmente é 20 graus. Se você calibrar ele em uma outra temperatura, daí é outra coisa. Mas geralmente o que a gente tem são densímetros calibrados a 20 graus, certo? E aí ele vai fazer automaticamente aí uma relação e faz essa conversão para você. Eu sugiro, certo, que você sempre, pelo menos uma amostra, você traga realmente para 20 graus e meça na prática quanto deu, porque pode ser que esse ajuste não esteja perfeito, certo? Por exemplo, se você pegou lá o seu mosto a 60 graus, quer ver quanto é que está aquela temperatura, você mede quanto que está a 60 graus, faz a correção usando uma tabela ou um aplicativo, e aí você vai saber quanto que seria a densidade a 20 graus. Anota esse valor, pega esse mosto e esfria ele. Deixa a proveta ali, pode deixar com uma água corrente, ou imerso, parte imerso, né? Não vai introduzir água dentro do densímetro, mas parte imerso do densímetro com uma outra água para aquilo ali ir resfriando. E quando chegar a 20 graus, você vê quanto efetivamente tem a leitura ali do densímetro. Você já pode ver se tem uma diferença ou não, às vezes pode ter 1, 2 pontos, e daí você consegue também já corrigir isso para as futuras. Claro que eu não recomendo que você sempre traga para 20 graus para medir. Então você vai medir várias vezes durante o processo de produção aí. Você também mede densidade e temperaturas acima de 80 graus. Depois você pode estar abaixo também. Se for uma lager, você está fermentando aí abaixo de 20 graus, também você vai utilizar o densímetro, então vai ter que subir essa densidade, certo? Então são vários pontos que você vai medir sempre em temperaturas diferentes de 20 graus. Então, a dica aí para ficar mais fácil é utilizar aplicativo. Eu tenho no meu celular aplicativo, então eu abro ele rapidinho, boto a temperatura que está, boto a densidade que eu recebi e na hora eu já sei pelo menos uma estimativa de quanto que está, ok? Então ficamos aí com duas sacadas, a maneira correta de ler o densímetro e como ajustar a temperatura para ver uma leitura correta, corrigida do seu densímetro. Amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui, deixa um curtir se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal se estiver gostando, se quiser todo dia acompanhar e pegar uma sacada nova sobre o processo e consequentemente melhorar aí as suas braçagens, certo? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!